Boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar mais uma vez aqui com essa nobre audiência aqui da Azug, né? Agradeço pela Azug e pela Rose, por mais essa oportunidade. A gente está trazendo um pouco mais de debate a respeito desse ecossistema SAP e das tendências aí que tem surgido aí nos últimos tempos. Quem vai palestrar junto comigo e trazer um pouquinho mais de informação para vocês é o Ícaro Paiva. O Ícaro é o responsável pela nossa área de SAP Applications na Systax. Ícaro, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho do universo fiscal dentro do SAP. Bacana. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente, então, dar início à nossa apresentação. Vocês visualizam a minha tela? Ícaro, você está conseguindo visualizar? Sim. Sim, estamos. Bacana. Bom, então, acho que para trazer um pouco de contextualização aí para o início da nossa apresentação, né, qual que é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo hoje é falar um pouco das duas principais opções, né, das duas principais alternativas que a gente tem no ambiente, no ecossistema SAP para a implementação de projetos, né, e atualização de parâmetros fiscais e cálculos de imposto no SAP. Né? Uma utilizando um modelo mais tradicional, mais conhecido dos usuários fiscais, das áreas de tecnologia, e outro que vem ganhando força nos últimos anos, que é uma inovação da SAP para que a gente possa trazer esse cálculo de tributos de maneira externa ao SAP, sem a necessidade de atualização de parâmetros fiscais dentro da nossa JB Tax. Então, a nossa ideia é fazer um contraponto entre as duas possibilidades, né, abordando quais seriam os prós e contras de ambas as estratégias. Tá? Antes disso, contudo, acho que é importante trazer uma introdução, né, falando principalmente aí do mundo tributário mesmo, né, que é o nosso pano de fundo dessa discussão que a gente propôs para vocês e propôs para a Azug, né, que é falar um pouco do ambiente tributário brasileiro, né, ou seja, falar da dificuldade que a gente enxerga, às vezes, nos nossos clientes, na operação dos nossos clientes, nesse acompanhamento dessa grande... Renato, o seu microfone está no mudo. Você pode abrir, por favor? Eu acho que... Agora vocês me ouvem? Agora sim, obrigada. Obrigado. Então, recapitulando, a Systax surge, né, dentro da Fiscosoft, que é conhecida de grande parte dos usuários das áreas fiscais tributárias, né, e ela surge em 2008, juntamente com o início da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, né, e surge com o viés, com uma abordagem similar à Fiscosoft, que tinha uma abordagem um pouco mais editorial, né, no sentido das alterações legislativas e informar isso a usuários das áreas fiscais e tributárias. Né? Só que a Systax, com essa mesma missão, mas buscando estruturar os dados, né? Estruturar esses dados que eram mapeados e identificados no sentido de alimentar sistemas, né? E não só mais abastecer os usuários de informação, mas sim os sistemas, os ERPs em que os nossos clientes atuavam, né? Dos mais diversos possíveis. Aqui no caso a gente está tratando especificamente do SAP, né? Então esse trabalho se iniciou em 2008, a Systax desde 2008 até então acumulou mais de 600 mil horas de consultoria na construção de uma grande base de conhecimento, né? Uma base uma base matriz de conhecimento tributário, que hoje a gente tem orgulho de dizer que é a maior e mais robusta base de conhecimento tributário do Brasil, né? Hoje a gente comporta aí os mais diversos segmentos da indústria, né? De toda a cadeia, então desde
da indústria, realmente até a ponta lá no varejo. A gente comporta todos os elos dessa grande cadeia da indústria brasileira e também os mais diversos impostos, né, tanto do ponto de vista estadual, com abrangência nas 27 unidades federativas, e também do ponto de vista federal, né, trazendo aí para os nossos clientes informações a respeito de PIS, COFINS, IPI, imposto de importação e demais desdobramentos que temos do ponto de vista tributário. Tá? Então, feita essa contextualização, a gente traz inicialmente qual é o contraponto, né, do acompanhamento tributário, que ele é feito de forma, vamos dizer assim, manual, e do acompanhamento tributário, da parametrização fiscal que a Systax propõe para os nossos clientes, né, para o pessoal que está interessado em ganhar eficiência, em ganhar performance nos seus processos internos, né. Então, do lado esquerdo, vocês podem notar que é o dia a dia de grande parte da representação do dia a dia de grande parte das áreas tributárias, né? Ou seja, acompanhamento de uma série de legislações, publicações legais, um grande volume de publicações legais, né? A gente tem alguns dados que a nossa área de acompanhamento tributário, né? A nossa área de conteúdo na Systax, mapeia cerca de 30 publicações legais diferentes, né? Das mais diversas, novas leis, convênios, protocolos, decretos. Então, é um volume muito grande, né, que os usuários têm que, no dia a dia, monitorar, interpretar e, claro, aplicar, né? Então, esse termina sendo um grande complicante e termina consumindo muito tempo dos times fiscais tributários no dia a dia das empresas, né? Já com a proposta que a Systax tem de parametrização fiscal, qual que é o ganho, né? A Systax que faz esse acompanhamento para os clientes, né? Então, esse fardo operacional, ele é tirado e é absorvido pela Systax, né, por meio de um grande time que a gente tem, de aproximadamente 30 pessoas que ficam dedicadas na leitura e entendimento de legislação tributária diariamente, né? Então, com isso, a gente consegue trazer aí para os times, para as equipes, um foco muito mais analítico, né, e menos operacional, né? Então, esse fardo diário de acompanhamento tributário, ele deixa de existir, ele passa a ser realizado pela Systax e os times ganham em performance, ganham em desempenho propriamente dito, né? E, claro, quais são os benefícios diretos, né, indiretos também, que se tem com a implementação dessa solução de parametrização fiscal? Eventuais benefícios que não tenham sido mapeados, né? Ou seja, Mas às vezes, tá dando? Tá dando não, né? Às vezes existe mas foi daí ela que pulou mesmo, filho. Às vezes existe algum benefício que não está sendo eventualmente aproveitado pelos nossos clientes, né? Ou mesmo riscos, né? Que eventualmente nossos clientes não tenham aplicado algum entendimento da legislação que tenha sido alterado e tenha passado despercebido, né? Então, isso a gente sabe que comporta em risco de exposição fiscal à operação desses contribuintes, né? E, claro, com uma maior riqueza de detalhes, né, com esse acompanhamento diário que essa Systax traz, a geração de documentos fiscais, né, sejam eles notas fiscais, pedidos de compra, ordens de venda e outras análises decorrentes de parâmetros tributários, se tornam muito mais confiáveis, né, porque esse acompanhamento ele é realmente feito de uma maneira muito minuciosa e muito próxima do dia a dia legislativo brasileiro. E isso termina gerando, consequentemente, uma maior qualidade, né, na geração em si desses documentos e evitando, reduzindo a dor, né, dos nossos clientes no dia a dia das áreas tributárias, né, trazendo aí, claro, ganho de tempo, de performance na geração até mesmo de obrigações acessórias e demais obrigações que a gente tem aí no nosso dia a dia. E, claro, não tem como a gente falar de tributação, né, sem falar em assertividade, né, no recolhimento de tributos, que está diretamente relacionado à redução de risco fiscal, né, ou seja, se eu recolho tributos de forma correta, de forma adequada, além de eu garantir que eu esteja pagando exatamente o que é devido, né, não a mais e não a menos, a gente ainda reduz o risco de autuação. O risco de fiscalização ele sempre existe, todo mundo está sujeito à fiscalização, mas você sendo fiscalizado, você tendo os parâmetros tributários corretos e adequados, o seu risco de autuação ele é reduzido em muito, né? Então, você consegue atender uma fiscalização de forma muito mais tranquila, muito mais segura, né, de que o que você fez,
os parâmetros que você vem utilizado são os parâmetros mais adequados, né? E claro, a gente sempre costuma provocar os clientes, né, no sentido de, além de ter um interesse na implementação dessa parametrização fiscal, de também ter isso integrado diretamente ao RP de uso deles, né? No caso, a gente está falando aqui do SAP. Por quê? Porque isso torna muito mais simples, né? Vamos dizer assim, mais fluido o dia a dia das operações, né? Porque a gente sabe que a obrigatoriedade de atualizar de forma manual, né, de forma não automatizada, o nosso SAP, a nossa JB Tax, é uma tarefa árdua, né? Eu já atuei por um bom tempo na área de compliance tributário de uma grande multinacional, e o dia a dia não era fácil. A gente, às vezes, com fechamento, com fiscalização para atender, você ainda ter que se atentar às adequações da legislação dentro do teu ambiente, dentro do teu RP, dentro da tua JB Tax, né? Então, além de propor essa sistemática de parametrização fiscal, ou seja, do monitoramento da legislação por parte da Systax, a gente também vem trazer um segundo benefício, né, que é justamente integrar esse conteúdo diretamente no ambiente SAP dos nossos clientes de forma automatizada, né, tirando todo esse fardo operacional, vamos dizer assim, que a gente tem e que a gente encontra no dia a dia das mais diversas operações, seja a operação de um cliente pequeno, seja a operação de um cliente grande, seja a operação de um cliente médio. Todos os perfis sofrem com essa atualização manual dos parâmetros tributários dentro do nosso ambiente SAP, né? E claro, esse input manual de dados, essa atualização manual, termina inevitavelmente sendo traduzida muitas vezes em erros operacionais. Porque quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de operação manual, a gente inevitavelmente fala de erros, né? E não é por descaso, não é por falta de conhecimento, é simplesmente pelo grande fardo de informação, pela grande quantidade de informação que tem que ser atualizada no RP, né? E para isso eu venho fazer aqui a primeira provocação ao Ícaro, né? Justamente para trazer também ele como expert aí de implementação de projetos, como gestor responsável pela área de implementação de integração SAP lá na Systax, vem trazer um pouco do Ícaro, para o Ícaro também compartilhar como que ele enxerga, né, quais são os outros benefícios que a gente tem com a implementação dessa integração Systax SAP, já utilizando os parâmetros fiscais que a Systax oferece aos nossos clientes. Ícaro, fica à vontade para pontuar. Legal, obrigado, Renato. Bom, antes de vir para a Systax, eu já trabalhava com implementação de SAP. Então, montei JB Tax algumas vezes, né? Dei 9 go-lives só de JB Tax, pensando no universo SAP. Não é fácil definir uma sequência de acesso correta, grupo de imposto correto. Não é simples levantar os dados em tempo de projeto. Árduo, é um trabalho árduo mesmo. E a nossa proposta aqui realmente é trazer automação para isso. Se eu for comparar, né, um universo de projeto SAP, né, de implantação de um SAP do zero, você imagina que a Systax já tem automatizado aqui com a parametrização fiscal um book fiscal muito robusto, né, com variação fiscal definida a nível de detalhe. Então, nada melhor do que pegar esse conteúdo tributário, já formatado de uma forma sistêmica, de forma técnica, e retroalimentar a nossa JB Tax, nossa matriz de impostos, né? Claro que eu não estou falando aqui de excluir o funcionamento da JB Tax, pelo contrário, complementar a sua funcionalidade, né? Mantendo regras com benefícios e a parte de parametrização fiscal, ICMS, ICMS-ST, do IPI, PIS, COFINS, fazendo uma determinação do SEST já contando com um trabalho de classificação fiscal, e aqui aproveitando aqui, falando especificamente de operações mercantis, né, que eu vi uma pergunta aqui da Michelle perguntando se a gente atende ISS também. Para esse trabalho aqui em específico de integração da parametrização fiscal, não. Mas não que isso não seja atendido, a gente ainda vai mostrar uma outra solução que sim atende essa parte de ISS, ok? A ideia é trazer facilidade mesmo, né, nesse dia a dia, manter as regras atualizadas, encerrar a vigência, criar a vigência, colocar no grupo de imposto mais adequado para aquela situação, considerando,
né, nós também melhoramos em questão de solução, né, que antes a gente criava mais registros, agora a gente agrupa mais, tenta criar o mínimo de registros possível para impactar para ter o menor impacto possível de performance na criação de pedidos, na criação de ordem de venda, que isso também é um desafio, né? Manter esses dados históricos aí alimentados. A ideia da solução de integração é manter a Tax Bra aí atualizada e pronta para ser utilizada. Que isso, sim, é com o intuito de... Por que a gente diz redução de custo de TI? Porque eu não vou precisar ficar montando arquivos, enviando, esperando uma janela de disponibilidade da nossa TI para fazer um processo de carga muito grande. O meu fechamento fiscal sempre bate com o momento que mais temos atualizações em alguns segmentos. Eu tenho que fazer o fechamento do mês e me chega uma atualização de pauta gigantesca que interfere num bom volume de produtos. Aqui eu tenho uma automação que não impede o seu tratamento do fechamento. Eu vou continuar trabalhando em automação da sua JB Tax com o máximo de antecedência possível, né, que a parametrização fiscal consegue entregar regras para você aí com 30, 60, 90 dias de antecedência do início de vigência dela, e aqui automatizamos a retroalimentação da JB Tax considerando essas vigências. Então, isso realmente traz um benefício legal aí para a nossa operação, Renato. Não, bacana, Ícaro. E tem um questionamento que os nossos clientes que surgem lá no comercial, no primeiro contato conosco, geralmente fazem, que é esse tratamento, essa carga que a gente dá no SAP, se a gente gera um tratamento a nível de NCM, se a gente chega no nível de código de produto, e a gente costuma sensibilizar os clientes de que existem segmentos que exigem um nível maior de tratamento, né, e comporta um nível maior de exceções, e que daí existe a necessidade, né, de a gente tratar, da gente ir num nível de SK1, num nível de código de produto, mas também existem outros segmentos que são atendidos por um tratamento a nível de NCM, né? E acho que isso é muito em encontro com a tua fala, né, no sentido de não gerar um grande volume, um volume desnecessário de dados para os nossos clientes, né, para que o SAP processe e performe de forma adequada, né? Então, acho que isso daí também é um ponto bacana para trazer para os interessados, né, em implementar esse modelo, que só vem a agregar para o dia a dia das empresas e principalmente das áreas fiscais, tributárias e contábeis, por que não, né? Então, falando um pouquinho mais dessa nossa oferta, né, de integração, essa oferta conta com 4 principais módulos, né, que vocês estão vendo destacados em branco, né? Vou dizer assim, o principal dele seria o Cockpit SAP, né, que o Cockpit SAP é responsável pelo recebimento integrado, né, ao Web Service das atualizações diárias de conteúdo fiscal alterado direto no ambiente SAP, né? Ou seja, o usuário visualiza dentro desse Cockpit as regras tributárias que impactam somente o negócio dele, né? E a visualização é direta no SAP para que ele possa avaliar, para que ele possa aprovar e depois, então, se utilizar, né, dessa regra, desse parâmetro atualizado direto no SAP dele, sem necessidade de nenhuma manipulação manual, que não uma simples aprovação, uma simples validação que ele vai gerar, né? E complementando até aqui, Renato, no caso, então, o Cockpit ele vai apresentar para vocês a regra no formato Systax, né? A regra como a Systax desenvolveu e disponibiliza para vocês. Os outros módulos vão tratar, aqui no que o Renato vai apresentar, eles vão tratar da conversão da regra e manutenção da regra nas tabelas do SAP. Bacana, perfeito. Continuando no sentido horário, né, a gente fala do JOB Tax Migration, né, que é um módulo um componente super bacana também dessa oferta, que vem justamente no sentido de fazer um assessment do grupo de impostos, né, da JOB Tax, simplificando e validando as sequências de acessos para determinação de impostos, né, que são os famosos grupos de impostos da JOB Tax, né. E ele também gera o agrupamento das regras tributárias aprovadas no ambiente Cockpit SAP, né, para que essa atualização, então, uma vez feita a aprovação pelo cliente, pelo usuário, para que essa atualização seja automatizada nas exceções dinâmicas da JOB Tax, né. Então, são os 2 módulos, vamos dizer assim, principais da nossa oferta de integração SAP.
Aqui eu vou complementar uma questão aqui, Renato, já para aproveitar e trazer uma pergunta do Dilson, que ele está falando sobre determinação fiscal do processo deles, que ele tem vários cenários que não são atendidos pelo SAP Standard. E nessa questão aqui, falando dessa solução, aqui, manter a TaxBra em funcionamento, eu estou mantendo a TaxBra como ela é, de forma standard. Né? Realmente, o cenário brasileiro exige customização, tabelas Z, né, para complementar impostos Z, né, às vezes até utilizar a própria estrutura da J1B Tax, mas com impostos Z, para que seja possível, né, atender todos os cenários. Tá? Aí estou falando ainda de manter a base de regras como o SAP é desenvolvido para isso. O que nós podemos fazer para ajudar nessa questão de reduzir necessidade de customização é a nossa outra oferta que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Não, perfeito. Dando segmento aqui no nosso terceiro módulo, né, a gente tem o Systax Det, que é um componente dessa oferta responsável que tem como objetivo, na verdade, automatizar a determinação do código de imposto IVA, né, nos documentos de compra. Né? Então, tanto é bom frisar que seja um documento de compra tanto oriundos de operações mercantis, bem como da contratação de serviços. Né? Então, ele é bem interessante e vem facilitar, tirar uma grande dor, né, um gargalo que geralmente terminam se tornando os times de compras e de suprimentos, por não terem, né, o know-how, o conhecimento tributário necessário, às vezes, para fazer a mais correta determinação do código IVA a ser utilizado. Né? Então, esse módulo também é um módulo bem interessante, que apoia não só a área fiscal, mas também as áreas de compras e suprimentos, que é o Systax Det. E o nosso último módulo, né, que é o Systax Master Data, ele é responsável por tratar novos itens, né, ou seja, novos materiais, né, que tenham impactos em tributação, né, que tenham impactos em parâmetros tributários, em regras fiscais do negócio. Né? Então, de nada adianta a Systax fazer um grande trabalho de mapeamento, de definição, se a gente não manter essa base atualizada, né? Manter esse cadastro saudável e saneado. Então, esse módulo Master Data, ele vem no intuito de tratar itens novos. Né? Então, você tem um mix de, por exemplo, 30 mil produtos, 30 mil itens, né? E você, a cada mês, você acrescenta mais 2 mil itens a esse teu mix. Né? Então, a título de exemplo. Então, esses novos 2 mil itens seriam enviados para a Systax para tratamento por meio desse módulo Master Data e depois devolvidos ao cliente, devolvidos ao ambiente SAP do cliente, atualizando já todas as regras de negócios que tenham sido eventualmente impactadas por esses novos itens da base dos nossos clientes. Né? Então, em linhas gerais, Ícaro, eu não sei se você tem algo a complementar, mas essa seria, em linhas gerais, essa nossa oferta de integração SAP, olhando para a nossa J1B Tax, né? Olhando para a atualização da J1B Tax, para a carga da J1B Tax com os parâmetros tributários inerentes ao negócio. Né? Isso. E ainda existentes dentro do SAP. Né? A manutenção, até aqui estamos falando de manter uma solução que vai receber regras tributárias e mantém a J1B Tax atualizada, que também é uma dor. Estou falando não só de quantidade de informações, de qualidade de informações, né? Diversidade de informações. Isso tudo é bem complicado, né? Manter no nosso dia a dia. Não, com certeza, e até em linha com o que você está mencionando, né, a gente tem esse nosso novo slide que começa a trazer essa provocação, né, no intuito de existe uma opção, existe uma alternativa à TaxBra, à J1B Tax, né, existe uma outra possibilidade de atualizar, de calcular impostos sem que a gente tenha que, às vezes, passar por projetos de implementação da J1B Tax, projetos de migração às vezes, né? Que a gente sabe que projetos, ainda mais quando a gente está falando do ambiente tributário brasileiro, né, e de SAP, a gente tem aí alguns calcanhares de Aquiles, né, principalmente quando a gente tem que falar sobre temas não atendidos por questões de localização Brasil, né, ou mesmo o grande volume de desenvolvimento Z
que a gente tem que fazer para atender questões de localização Brasil. Então, é isso que a gente vem trazer, esse modelo, né, esse modelo do Tech Service, que ele é uma alternativa, né? Não vou dizer que ele é melhor ou pior, ele é uma alternativa a projetos que tenham implementado a JB Taxi, que tenham, por muitas vezes, se deparado com esse tipo de situação que eu narrei, né? Ou seja, problemas normais de fase de projetos, né, que acontecem em tempo de projetos, e que a gente sabe que, se possível, se a gente conseguir reduzir ou mitigar, vem a agregar muito ao dia a dia, não só das áreas fiscais, mas também de tecnologia principalmente, né? Isso a gente vem trazer esse conceito do Tech Service, que eu não sei se você quer complementar algo da minha fala, ou se a gente já poderia ir para diferença exatamente dos dois modelos que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos seguir. Bacana. Então, aqui do lado esquerdo, né, vocês estão visualizando dois diagramas, né, aqui... Deu uma travada para mim aqui, ficou uma... Agora sim. Mudou? Agora Bacana. sim. Então, do lado esquerdo, vocês visualizam o modelo que a gente estava tratando até agora, né, que nada mais é que um modelo que visa atualizar a JB Tax dos nossos clientes, né, ou seja, realmente entrar no ambiente SAP do cliente e gerar uma grande massa de dados atualizada, imputada diretamente no SAP dos clientes, né. Aqui no lado de baixo são três principais áreas, né, que vocês notam aqui nesse diagrama. A parte de baixo é representada pela operação da Systax, que eu descrevi para vocês muito brevemente no início da minha fala, né, que tem ali um time de consultores, um time que a gente chama de um time de conteúdo, que é responsável pelo monitoramento diário, né, da legislação tributária. Então, esse time mapeia diariamente as novidades que eventualmente surjam, tanto do ponto de vista estadual quanto federal, do ponto de vista de convênios, decretos, leis, portarias, e traz essa informação atualizada para o ambiente cockpit, né, que é um ambiente que traz toda essa alteração legislativa que impacta o negócio dos nossos clientes, né. Esse ambiente cockpit é um web service que fica em comunicação com o SAP dos nossos clientes por meio de conectores ABAP, que foram desenvolvidos pelo nosso time de integração, né, e que fica atualizando o ambiente dos nossos clientes, né, e para que nossos clientes possam visualizar, então, ou seja, dentro do próprio SAP dele, né, ter todos esses parâmetros já atualizados de acordo com a legislação tributária vigente e também com as regras de negócio que impactam exclusivamente a operação deles, né? Então, nesse cenário, a gente tem aí uma fase inicial de análise, né, de planejamento, de entendimento do ambiente SAP dos nossos clientes, de entendimento de eventuais grupos de exceção, de eventuais desenvolvimentos que sejam necessários, né, para atender as peculiaridades que a gente tem tanto no negócio do cliente quanto na legislação tributária brasileira, né? Então, esse é o modelo que a gente chama de convencional, modelo tradicional de atualização de parâmetros fiscais, né? Tradicional já para o nosso modelo de trabalho de serviço. Né, que se eu for chegar, eu teria uma terceira esfera, que todo esse acompanhamento, o que a Systax faz aqui de acompanhamento da legislação, seria feito por uma equipe fiscal, né, dos nossos clientes, né, do potencial cliente, a atualização, formatação desses dados para a carga numa JB Tax. Aqui eu estou trazendo automação, melhorando aqui o fluxo de processos, né, para manter a sua JB Tax atualizada. Para a gente já tão natural, né, que a gente termina falando que é a oferta tradicional, convencional, mas é o que o Ícaro falou, né? Essa oferta ela já tira uma dor muito grande dos times, né? E é a oferta que, vamos dizer assim, que a gente tem mais contato, né? Termina tendo mais contato no dia a dia da maior parte das operações que adotam esse modelo integrado ao SAP, né? Já o modelo do Tech Service, né, que a gente chama de TaaS, né, que é o Tax as a Service, ele está representado aqui pelo lado direito, né? A parte inicial, aqui, a operação da Systax em si, ela é a mesma, né, nesse modelo, só que o que muda, né?
o conteúdo tributário em si, os parâmetros tributários, eles não ficam mais dentro do meu SAP, né? Então, a minha J1B Tax, ela não tem mais taxas de impostos, ela não tem mais exceções por materiais, não tem exceções dinâmicas, né? A gente não chega nesse nível de customização no ambiente do SAP do cliente mais, né? Em todos os parâmetros, eles ficam externos ao SAP, né? Numa base também das taxas, né? Que continua sendo atualizada e monitorada diariamente, só que toda essa massa de dados ela fica fora do SAP. E o nosso motor de cálculo, né, é integrado ao SAP do cliente, ao S/4HANA do cliente, no caso, por meio do Tech Service, né, do SAP Localization Hub da SAP. Né? É importante frisar, claro, que esse motor de cálculo é um motor de cálculo que já foi mais do que testado, inclusive foi no início do ano certificado pela SAP como um motor de cálculo reconhecido, né, aprovado pela própria SAP para adoção desse modelo que adota o Tech Service. Né? Então, ele é um modelo que, do ponto de vista de dados, né, de massa de dados, ele termina simplificando projetos, né, do ponto de vista sistêmico, né, e a gente consegue trazer o foco para a parte que efetivamente importa, vamos dizer assim, para os nossos clientes, que é o conteúdo tributário em si, né? Então, a parte sistêmica é muito mais um meio do que um fim, né? O fim é o quê? É você conseguir trazer a correta determinação de impostos, o correto cálculo de impostos, né? E isso, esse modelo também atende, também entrega da mesma forma que o outro, tirando esse peso, né? Essa robustez, essa necessidade, às vezes grande, de alterar e de atuar nos ambientes SAP dos nossos clientes, né? Então, esse ambiente do Tech Service, ele vem trazer facilidade na implementação de projetos, na integração de projetos, né? Tirando esse peso operacional da fase de implementação, da fase de entendimento, da fase de mapeamento. A gente termina atuando no SAP do cliente muito mais no que se refere ao mapeamentos e definições e configurações de dados mestres, né, que são os dados que efetivamente vão fazer parte das requisições, das chamadas de cálculo, né, que vão buscar, então, esses parâmetros correspondentes dentro do nosso ambiente cockpit, que está representado nesse quadrante aqui de baixo. Né? Uhum. Então, esse modelo termina sendo um modelo que se fecha, né? Ou seja, a Systax atualiza os parâmetros do cliente, o cliente tem nessa base cockpit todos os parâmetros dele, todas as regras de negócio deles definidas, atualizadas, conforme a legislação, e o cliente, sempre que for processar um pedido de compras, processar uma ordem de vendas, ele consegue, por meio de parâmetros que ele informa dentro do ambiente S4, dentro do ambiente SAP, ele consegue buscar parâmetros equivalentes lá na base de dados da Systax, para que então ele possa calcular os tributos deles, os tributos incidentes sobre a operação que ele está tratando, de forma atualizada, de forma correta, mas de forma externa ao SAP, ou seja, ele vai buscar esses parâmetros não mais dentro do SAP, mas ele vai buscar esses parâmetros fora do SAP, em um outro ambiente, e um ambiente que fica não mais dentro da J1B Tax, não mais dentro da TaxBra, né? Isso. Então, eu vou passar aqui um próximo slide, Igor, se você quiser complementar aí com os dois pontos, fica à vontade. Certo. É importante dizer aqui que o modelo Tax Service, ele, numa implementação de SAP, ele substitui a TaxBra. Né? Você realmente não precisa mais de uma pricing preocupada com impostos, com o cálculo de impostos dentro do SAP. Você vai focar o seu esforço de desenvolvimento e de uso do seu ERP para cálculo de preço, para o que efetivamente te interessa no ERP, vamos dizer assim. Não, claro, não desmerecendo a parte de impostos, mas deixando que especialistas cuidem da especialidade. Que a gente costuma conversar na Systax, brincar até no café de vez em quando, e dizer que o Brasil não é para amadores no caso de tributação, que é muito complicado. Todo dia tem uma implementação nova, todo dia tem uma regra nova, de vez em quando vem aí campos novos de parâmetros fiscais novos para emissão das nossas obrigações que já conhecíamos, obrigações novas, enfim. É um mundo muito dinâmico. Né? E o que o TAS faz nesse sentido? Ele vai trazer mais aderência
para o cálculo dos tributos, como são publicados, né, com muito mais fórmulas de cálculo que a gente teria no ERP, de uma forma bem mais dinâmica, né, para atualizações, inclusive, né, aproveitando aqui até o gancho da pergunta do Alexandre, que se você vai ver todos os tributos, resultado, né, dos impostos, os valores de impostos e as alíquotas dispostas lá no seu pedido de compra, onde você enxerga hoje na TaxBra, só que não mais realizando o cálculo, e sim recebendo informações que já foram calculadas externamente. Tá? E com um tempo de resposta, muitas vezes, dependendo do tamanho da sua base de dados, do tamanho da sua lista de produtos, sua J1B Tax, como ela foi desenvolvida, até mais rápido que a própria consulta interna no banco de dados. Tá? Porque imagina a seguinte situação, dentro do SAP, você, no cálculo, você busca as alíquotas do ICMS primeiro, depois do ICMS-ST, depois do IPI, mais um do PIS, COFINS e ISS, mesmo quando você não calcula. Tá? Ele vai fazer uma consulta de dados. Traz esses dados para dentro da sua pricing, né? Da sua pricing procedure, dentro da TaxBra. E aí realiza o cálculo. Aqui você fez, no tempo que você fez uma chamada e um retorno de informações, né? E já com o cálculo todo feito. Então, ele não vou dizer que em 100% dos casos é mais rápido, mas ele tende a ser mais rápido do que até o próprio cálculo dentro do sistema. Tá? Então, e sem contar na facilidade que a gente tem numa hora de fazer... Imagina, eu tenho uma nota fiscal 5.0, né? Provavelmente teremos, né, em breve, com a reforma tributária, unificação de impostos. A gente ainda não tem um panorama completo de como isso tudo vai desenrolar. Mas se você adota um tratamento de impostos já fora do seu sistema, a sua atualização seria bem facilitada, né? Bem mais simples do que seria normalmente. Tá? E aqui, aproveitando mais um gancho aqui de pergunta, é uma solução que a SAP disponibiliza especificamente para o S/4HANA, tá? É uma opção, a TaxBra ainda existe, mas ela está sendo menos recomendada, cada vez menos recomendada, então a tendência que a gente vê para os próximos anos é, com o S/4HANA, excluir a TaxBra, a TaxBra vai reduzir o seu protagonismo e entra o Tax Service. Que é uma tendência, a gente pode dizer que a SAP foi pioneira nisso, agora os outros RPs estão seguindo para o mesmo caminho, outros RPs de grande porte, né, de tirar essa questão tributária que é complicada para fora da operação, né, e receber os dados já desenrolados, vamos dizer assim. Tá? Mas mesmo assim, a Systax tomou uma iniciativa e agora em novembro a gente já tem nosso primeiro case test de funcionamento dessa solução no ECC também, né, que daí eu já estou pegando um gancho aqui da pergunta da Érica, tá? Que perguntou se funciona no ECC também. Vamos ter funcionando no ECC. Estamos conversando com a SAP sobre isso, inclusive, tá? Para ter também uma forma de atenuar, né, melhorar aqui uma transição para quando no futuro você sair do ECC e para S4. A gente já pode antecipar até aí os ganhos do TAS, já pensando em ECC também. Tá? Não, perfeito, Ícaro. Eu vou agora que a gente fez essa introdução mais conceitual, né, eu vou então fazer uma navegação, eu vou só parar de compartilhar essa tela aqui, vou compartilhar uma outra tela aqui minha, para trazer justamente a demonstração, né, disso tudo que a gente trouxe para vocês, em como que funcionaria na prática, né, como que funcionaria no dia a dia de um cliente que tenha adotado esse modelo, né? Então, nem só de PowerPoint viveremos, né, Renato? Vamos mostrar com certeza. Aqui já que é live, vamos mostrar ao vivo. Tem que mostrar ao vivo. Estou conectando aqui. Bom, enquanto você vai conectando, eu estou vendo aqui, a solução do TAS integra o SRM depende do SCP, viu, Érica? Se o SRM conversar com o SCP, sim, se faz a conexão.
a chamada do tax service é por fórmula de pricing. Então, eu acredito ser perfeitamente possível isso. Tecnicamente falando, é perfeitamente possível. Mas eu não tenho como te dizer se o SRM está nesse circuito. Não, bacana. Então, voltando aqui para a nossa demonstração, né? O que a gente está mostrando aqui para vocês? Esse é o ambiente que a gente chama de cockpit, né? É o ambiente que eu mencionei anteriormente, que é onde ficam mapeadas as regras de negócio exclusivas da operação do nosso cliente, né? Isso é bom frisar aqui, claro, é um ambiente de teste, né? A gente tem uma infinidade de dados aqui, mas no caso de um cliente que tenha contratado a parametrização fiscal da Systax e que tem intuito em implementar esse modelo que adota o Tax Service, ele visualizaria nesse ambiente só as regras de negócio dele, né? Tratadas todas as exceções, todas as peculiaridades do negócio em que ele opera, né? Então, aqui, qual o principal intuito desse ambiente? É visualizar as regras tributárias, né, e aprovar as regras tributárias uma vez o cliente estando de acordo com o entendimento tributário da Systax. Entendimento tributário esse, que é sempre bom frisar, é conservador, é de acordo com o entendimento da legislação, né? Então, por isso, às vezes, a gente tem que ajustar alguma questão de entendimento junto dos nossos clientes, em fase de projeto, em tempo de projeto. Mas aqui eu vou acessar uma regra que já está aprovada aqui na nossa base, né? Vou consultar os parâmetros que eu já havia definido para que a gente possa dar seguimento na nossa demonstração. Então, eu vou buscar aqui por um código NCM, vocês podem notar que existe uma infinidade de campos em que essa regra pode ser localizada, né? Então, aqui são bastante campos mesmo, desde descrição, código de produto, EAN, GTIN, né, Condoverse, FOP e aí por diante. Aqui eu coloquei simplesmente um código NCM e vou consultar para localizar quais são os retornos que a gente tem aqui dentro da ferramenta, né? Vocês vão localizar que a gente já retornou aqui para esse NCM exclusivo, nessa base de demonstração, mais de 2.300 registros, né? No caso da nossa demonstração, a gente vai tratar desse segundo registro aqui, que é um registro que comporta a redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. Vocês notam aqui um CST 70, né? E essa daqui é o que a gente chama de regra tributária, né? Cada linha dessas corresponde a uma regra tributária, né? Então, inicialmente nos campos aqui do começo, partindo aqui do ID cenário, da natureza da operação, são campos de ordem mais cadastral, né? Que o cliente nos passa, que o cliente nos fornece com base na operação dele. Então, aqui no caso da nossa demonstração, trata-se de uma venda de produção do estabelecimento, né? Que tem como origem uma indústria, que tem uma destinação, um varejista. Essa indústria está localizada, por sua vez, em São Paulo, a UF Origem aqui, e esse varejista tem um destino no estado de Alagoas, né? Aqui a gente vai para um código de produto, que aqui no caso a gente simulou como sendo NCM, a descrição, o código NCM que eu busquei, e o correspondente código EAN, e também a origem do produto, que é super importante quando a gente fala de determinação de impostos, tanto para os nossos clientes como para a nossa Systax, no momento de tratar, de fazer um entendimento tributário dessa operação. Aqui do código CFOP em diante, é importante frisar, são informações que a Systax entrega. Então, notem que os campos que o cliente nos entrega são poucos campos, e com base nessa definição, no entendimento que a gente faz em fase de projeto, a gente entrega uma infinidade de campos, claro, sempre que aplicável, a gente vai trazer informação para vocês. Então, aqui um CFOP 6403, a gente traz o código SESH da operação também, o CST, já entrando aqui no bloco de tributação em si, né? Então, aqui, como eu havia mencionado, a gente tem o CST 70, né? que nos diz que é uma operação que tem redução de base de cálculo e cobrança do ICM por substituição tributária, né? Então, a gente traz aqui o percentual de redução, a alíquota. A vigência dessa regra, é importante frisar também, a Systax tem um controle de vigência inicial e final, o que possibilita que os nossos clientes façam auditoria, né, de regras que eventualmente estejam expiradas, mas que em algum momento estiveram válidas, né, para que o cliente possa avaliar se ele tributou de forma correta, se ele tributou de forma adequada a operação há 1 ano, há 2, há 3, há 4 ou há 5 anos atrás, né? Então, o bloco de CMS, o correspondente bloco de crédito do ICMS, como a gente faz uma análise da finalidade da aquisição, a gente também consegue
trazer esse retorno para os clientes sempre que for uma operação que comportar crédito, né? Dando seguimento aqui o bloco do ICMS-ST. Então, como é uma operação sujeita a ST, a gente também traz aqui o percentual das alíquotas, MVA ajustado, mesma questão da vigência. O FCP, né, que é o Fundo de Combate à Pobreza, também está aqui o percentual dele. Dando seguimento, aqui a gente tem o bloco AUF destinação, quando a gente falava de partilha, né, que hoje já está em 100%. CMS antecipação, sempre que aplicável, também a gente entrega para os clientes. O correspondente bloco de crédito. Aí a gente já entra nos blocos dos tributos federais, né? Então, iniciando pelo IPI, com o CST, alíquota e vigência também, crédito do IPI, o PIS, o crédito do PIS e, por último, mais ou menos importante, COFINS e crédito da COFINS. Então, cada linha dessa representa uma regra tributária, uma regra de negócio do nosso cliente, né? Ou seja, tratada e olhada, analisada, avaliada e disponibilizada, olhando especificamente para o detalhe da operação dele, né? Então, feita essa introdução aqui do nosso cockpit, eu vou agora lá no nosso ambiente S4 fazer uma requisição de chamada olhando para essa regra, olhando para esses mesmos parâmetros e vou demonstrar que é possível a gente calcular impostos sem necessidade de ter na nossa JB Tax nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de taxa de imposto para isso, né? Então, eu estou aqui no nosso ambiente S4, inicialmente eu vou acessar a nossa JB Tax, justamente para mostrar para vocês que a gente não tem aqui taxas de impostos carregadas, né? Então, eu vou iniciar aqui pelo regramento geral do IPI. Vocês vão notar que não existem taxas de impostos aqui no nosso ambiente. Se a gente avaliar exceções por material, a gente também não tem aqui nenhuma regra, nenhuma definição feita na nossa JB Tax. Mesma coisa quando a gente fala de exceções dinâmicas, né? A gente não tem grupos de impostos definidos para isso, que não os grupos de impostos já estándar do SAP, né? Ou seja, o que já vem definido pela própria SAP, nenhuma definição feita por nós em tempo de projeto. E assim, da mesma forma, quando a gente fala de ICMS e os demais tributos, né? Então, ICMS próprio, quando a gente fala de ST também, PIS e COFINS da mesma forma, né? Então, eu vou agora processar um pedido aqui na nossa... Enquanto isso, deixa eu pegar um Vai lá, que casa com algumas perguntas aqui que já foram realizadas, Renato. Então, a Cristiane perguntou aqui, quando temos regras específicas da empresa, como funciona? Bom, as regras da Systax são disponibilizadas por perfis tributários, e esses perfis tributários abrangem, inclusive, uma especificidade do CNPJ. Vamos dizer que você tem um regime especial. Tá? Então, nós conseguimos já produzir a regra pensando nessa situação específica. Tá? E quanto à relação do ISS, como fica, utiliza a JB Tax para o cálculo do ISS como tomador de serviço. O cálculo de serviço também é atendido pela solução Tax Service. Tá? Realmente você não tem mais necessidade de ter um cálculo dentro do seu SAP, falando do imposto. Tá? O que vai definir a questão da classificação dos parceiros, nesse caso, é o próprio cadastro, como é feito também dentro do SAP, como está o cadastro dos parceiros. Aí a Cristina ainda me perguntou aqui, se tiver uma JB Tax com todas as especificações e seções cadastradas, teríamos que migrar tudo para essa sua ferramenta? Não. Tá? A Systax vai disponibilizar as regras para vocês, justamente porque somos conhecedores de legislação tributária brasileira e temos uma base hoje que já passa de milhões de regras. Né? Passou dos 21 milhões já, né? Estão quase 22 milhões de regras já dentro da nossa base. Dessas 22 milhões, considera aí 70% regra ativa, 30% regra histórica. Para vocês verem que realmente a legislação tributária brasileira é bem complexa. Então, nós vamos ter as regras para fazer o cadastro para vocês. O que a gente vai fazer? Se você já tem um SAP implementado, vamos trocar o seu esquema de cálculo e ele vai passar a não mais a utilizar das regras que estão na JB Tax, vão fazer uma chamada externa para fazer o cálculo. Que isso já responde também aqui o que a gente tem para uma pergunta do Vinícius. Como que isso é feito?
como que começa a mudar? Como que vai fazer isso? A gente vai ter que, sim, fazer um redesenho de pricing, de ordem de venda, tirar a parte de cálculo de imposto que já tinha anteriormente e vai fazer uma consulta externa, recebe esses dados via um serviço, um hash, né, que vai devolver esse cálculo de imposto e popular os campos da sua pricing na parte de impostos. Tá, pode continuar, eu já tomei bastante tempo aí. Obrigado. Não, agora eu vou, então, simular o processamento de um pedido de compras, né, na M21N. Então, tem alguns dados aqui que eu já havia definido de um fornecedor, juntamente com o Ícaro aqui no nosso ambiente S4, né? A nossa organização de compras 1410, grupo de compradores 001, nossa organização a nossa empresa aqui 1410. Material eu já havia definido também com o Ícaro, material aqui que já tínhamos no SAP, uma quantidade qualquer, 5, e o centro 1410. Então, esses são os parâmetros principais, né, os mínimos que eu tenho que ter para conseguir gerar esse processamento e trazer, então, o cálculo de impostos dentro aqui do meu ambiente SAP. Eu vou processar, as taxas, as cargas de impostos já estão sendo calculadas. Aí vou aproveitar o gancho de novo, né? Nesse momento aqui, responde a pergunta do Dilson. Mas como isso tudo é carregado para as prices no documento de venda? Tá? Do mesmo jeito aqui que a gente vai demonstrar o cálculo dos impostos para compras. No momento do cálculo, a price normal ela tem fórmulas. Tá? Então, essa fórmula tem uma característica específica, que é fazer uma chamada a um serviço externo. Tá? Ela pega os dados do seu pedido e envia para esse serviço, para um web service, que realiza o cálculo e devolve os valores calculados. Essa mesma fórmula distribui esses valores dentro da sua pricing. Tá? Isso falando bem vamos dizer assim, bem alto nível, né? Pode seguir, Renato, perdão. Bacana. Então, vocês veem aqui na nossa aba fatura, né, que já foi feita inclusive uma determinação aqui de código IVA, né? Vou navegar aqui também pela nossa aba condições para mostrar que já nossos preços já constam aqui também. Na aba Brasil, vocês vão conseguir identificar os dados daquela regra tributária que eu mostrei para vocês no ambiente cockpit. Então, material com origem de material zero, utilização de material zero e o nosso código NCM 3307 10000. E agora na nossa aba fatura para demonstrar para vocês que a gente conseguiu calcular os tributos, né, sem que nenhum parâmetro houvesse para isso na nossa JB Tax, ou seja, todos os parâmetros, toda a nossa base de dados foi externa ao SAP, né, e vocês notam aqui o cálculo do ICMS, mesma coisa aqui quando a gente falar de ICMS-ST, e assim com relação aos demais impostos, né? Então, essa daqui era o que a gente tinha planejado para trazer para vocês do ponto de vista tanto de conceito quanto de demonstração. Também vou parar de compartilhar minha tela, vou voltar para a nossa apresentação. Eu vou aproveitar aqui para responder mais perguntas. Posso, Renato? Vamos lá, temos tempo. Tá. O Marcos Guimarães me perguntando aqui, a implementação da Price, você já tem padrão? Plug and play ou seria algo que necessita de uma grande customização? Modelo e implementação do zero SAP. Tá? Que a gente tem uma pricing específica que a própria SAP desenvolveu. Tá? É a que substitui a TaxBra, que substitui a RBA Bra. Tá? Então, o que teria que ser feito num processo que você já tem aí? Né? Você deve ter aí, se for sua pricing de SD, por exemplo, você tem o início dela é cálculo de preço, chega no valor da base de cálculo e segue com cálculo de imposto. Né? E o que a gente precisa fazer? Substituir essa parte que está relacionada ao imposto. A parte de preço continua funcionando normalmente, tá? Como já é feito hoje. Outra pergunta aqui do Dilson, ele falou que o mesmo part number, o mesmo customer, mas posso ter 5 a 10 variações de resultado para imposto, lei fiscal e CST. Sim, e isso é atendido até com um pouco mais de detalhe, considerando o nosso modelo de entrega.
a cada cenário, cada produto, né? Porque a nossa definição de regra é ao menor nível, né? Cenário e produto. O cenário eu estou falando de operação, né? Estou falando, você tem uma regra que pode ser para uma transferência, para uma venda de entrega futura, para uma venda para consumidor final, outra venda para revendedor, outra venda para indústria. São mais a UF origem, UF destino, né? Que pode variar aí, né? Principalmente a parte de CMS. Então, atenderíamos nessas situações também. Então, essa aqui foi a última pergunta do Dilson, mas eu recebi mais perguntas aqui. Como fica na análise? É possível ver a regra que determinou? Não, você tem o retorno. Tá? Na análise, falando que a análise ela tem o objetivo de identificar qual a condição que quais as condições que foram definidas por sequência de acesso do próprio SAP ou que foram definidas por fórmula. Nesse caso, ela vai apresentar para você o que foi definido por fórmula. Você precisa saber qual é a regra e tudo. Nós temos um protocolo de cálculo que também é retornado e pode ser utilizado aí para resgatar essas informações. Aí a Cristiane fez uma pergunta para você, Renato. Renato, nesse pedido que você criou, ele considerou na pasta de condições o preço bruto, porém o standard no SAP é o preço líquido. Tá? Aqui eu vou responder pelo Renato também. Tá? Forma de cálculo do SAP até esse momento é preço líquido. Só tem opção para cálculo considerando preço bruto para serviços até o momento. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem discutido, não só nós, Stax, como outros parceiros também, estamos discutindo com a SAP porque é muito solicitado o cálculo, trabalhar já com preço bruto. Tá? Então, por enquanto, a resposta da SAP em relação a isso é tratar em projeto. Então, precisamos fazer um desenvolvimento para fazer o cálculo do preço líquido e fazer o envio das informações para o preço líquido ainda. Tá? Funciona ainda como nessa parte era similar ao que temos hoje. O Alexandre Nogueira perguntando se conseguimos ver as alíquotas. Sim, nós temos condições específicas para o retorno das alíquotas também. Você viu as BX rapidamente, mas nós temos também uma BX que também recebe as alíquotas. Tá? Eu tenho valor, mas eu tenho alíquota também ali, porque elas são necessárias para a nossa escrituração da nota fiscal. E a escrituração de nota fiscal, nesse caso, continua sendo feita pelo ERP ou pelo sistema satélite que esteja ligado ao ERP. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Sim. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas. Caso alguém não tenha recebido sua resposta e tudo, fique à vontade a enviar os questionamentos para nós. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer questão, tanto no modelo de manter a sua JB Tax, quanto ajudá-los a analisar os prós e os contras, para se é aconselhável ir para um tax service ou manter uma tax BRA aí no seu ambiente. Não, com certeza. E a nossa apresentação também vai ficar disponível, assim como o próprio vídeo da demonstração vai ficar disponível também no ambiente da Zug, né? Então aqui na tela vocês estão visualizando tanto os meus dados de contato quanto os do Ícaro. Fica à vontade para nos mandar um e-mail, para nos mandar uma mensagem. A gente vai estar mais do que feliz em conseguir apoiá-los e em atendê-los, né? Enfim, abordar e aprofundar um pouco mais essas discussões. E, no mais, acho que agradecer a participação de todos, o interesse, as perguntas, a gente fica muito feliz. E agradecer também a Zug por, mais uma vez, a oportunidade de estar aí trazendo um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de ideias, né, uma abordagem um pouco diferente aí para esse público SAP, né, que é tão rico e que tem aí tanto trabalho no dia a dia, né? O nosso intuito é reduzir um pouco essa carga, facilitando a operacionalização dos sistemas no dia a dia dos clientes, né? Ícaro, não sei se você tem mais alguma palavra final, mas no mais é agradecer e um forte abraço a todos os participantes e esperamos falar com vocês muito em breve. É isso, eu fico à disposição, os nossos contatos estão aqui disponíveis, muito obrigado pela oportunidade, Azug, pessoal por estar presente aqui conosco, e fico aqui à disposição de todos. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada, pessoal. Em nome da